o nosso Bate-Papo Novo Tempo a partir de agora. Bate-Papo Novo Tempo. Vamos lá então, agora 4 horas e 7 minutos, o nosso bate-papo, edição aí desta quarta-feira, 27 de março de 2019. É com muito carinho que recebemos aqui novamente, depois desse período aí distante, por conta das circunstâncias, o nosso querido pastor Carlos Augusto, ele que é o pastor distrital do Marco 2 e tem essa missão toda especial de todas as quartas compartilhar uma mensagem muito especial e de esperança para você. Pastor Carlos, muito boa tarde. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes aqui da Rádio Novo Tempo, de Belém do Pará. Estamos aqui felizes, né, Júnior? Porque passamos aí um bom tempo, né, sem falar, já estava com saudade, com desejo aí de estar compartilhando aí essa mensagem de fé, de amor e, acima de tudo, de esperança, né? Maravilha. E a esperança que tanto nós necessitamos neste mundo, né, que cada vez mais está em passos, podemos dizer assim, galopantes aí para o abismo. Mas, graças a Deus, Deus tem algo aqui muito especial para todos nós. É isso aí, pastor. Inclusive hoje nós temos um tema muito especial, um tema para a gente conversar aqui na nossa programação, que é justamente sobre por que Adão e Eva não morreram instantaneamente, não é isso? Quando pecaram. Porque no estudo passado, que já faz um tempo, mas a gente vai relembrando, a gente tocou nesse assunto, a gente falou que o salário do pecado é a morte, a gente entende que toda ação gera uma reação. E Deus já tinha dito assim, pastor, ó, aquele que comer do fruto proibido, que a gente lembrou que não era uma maçã, não era uma uva, não era o sexo, né? Porque tem tanta teoria por aí. Não era o açaí também, né? Graças a Deus, né, pastor? Imagine se fosse o açaí, já né? Pensou? Mas eu creio que se fosse o açaí, Deus ia criar uma outra fruta tão mais saborosa que o açaí pra gente, né? Pois é, Júnior. É interessante, né, que quando você olha ali atentamente o livro do Gênesis, capítulo 2, verso 16 a 17, nós encontramos ali um princípio vivo de Deus. Uhum. Ali, aquela árvore ali simboliza justamente um princípio de Deus. Não tinha nada que algo assim extraordinário. Mas o que Deus estava pedindo para Adão e Eva? Era a obediência. A obediência de todo o coração, fazer as coisas certas, bonita ali como Deus tinha pedido. Então, o homem, infelizmente, pecou, falhou, né? Caiu e a transgressão não aconteceu apenas para Adão e Eva. Você vai perceber que no capítulo 3, nós até mencionamos no outro estudo, que teve uma consequência trágica, não apenas para Adão e Eva, mas para toda a humanidade. E hoje nós justamente vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que Adão e Eva, né, não morreram de forma instantânea? Já que a Bíblia está dizendo, né? Que exatamente. Certamente morrerás. É o que diz a palavra de Deus, né? Pois é. E se você for olhar na Bíblia, Adão viveu para mais de 900 anos, né? Teve uma longa vida e por que ele continuou vivendo? E isso também já gera até uma outra pergunta, né? Sim. Por que, olha, tanto eu como você, nós infelizmente, somos infectados pelo pecado. Não, sem dúvida. Nós somos infectados. Por que ainda estamos aqui, eu e você falando aqui, tete a tete, nossos amigos ali do outro lado também ouvindo essa mensagem, por que ainda estamos aqui? Né? Ainda conseguimos respirar, temos a oportunidade, o privilégio de nos comunicar com o nosso amigo, mas acima de tudo com o nosso Criador, que é o nosso Papai do Céu. Maravilha. Né? Hoje nós queremos já justamente destacar alguns pontos que a própria Bíblia ela nos esclarece e nos dá esperança. Maravilha. Gente, você que está ligado conosco aqui na programação, aproveita para você entrar em contato pelo WhatsApp. Eu estou aqui com o WhatsApp na minha mão, o número é 8010-1776. É o momento para você interagir com a gente, momento para você solicitar aí com muito carinho, o seu abraço, a sua pergunta a respeito do assunto que nós estamos abordando. Inclusive, quero aproveitar, mandar um abraço aqui para um ouvinte da Rádio Novo Tempo de Belém, inclusive ele se chama Benedito, é um ancião administrativo da igreja do bairro do Diogo, distrito de Pedreiras, na Missão Sul Maranhense. Tá ligado com a gente, com muito carinho. Pastor, mande um abraço aí, pastor. Olha, um forte abraço para você. Nome? Benedito. Benedito, um forte abraço, continue aí nessa sintonia
para não apenas aprender, mas contribuir também na pregação do Evangelho. Um abraço, Benedito. E se você quiser, assim como o Benedito, mandar um recado, é 8010-1776. Vamos lá, pastor, eu já quero começar perguntando sobre essa questão que eu já coloquei aqui no início do nosso bate-papo. Por quê? Por que Adão e Eva não morreram logo depois de ter comido o fruto? Porque Deus falou. E aí muita gente acha que Deus não cumpre tanto aí a sua palavra. Então, né? Como bem você disse, que o pecado gera morte. O salário do pecado, a Bíblia já menciona isso de forma muito clara, gera morte. Quando você acompanha no capítulo 13 do livro do Apocalipse, e eu vou acompanhar aqui na minha Bíblia, você pode acompanhar na sua, o nosso amigo também ouvinte pode seguir de forma muito clara, está no capítulo 13, nos diz assim, versículo 8. Eu vou destacar a última parte desse verso que diz assim, que o Cordeiro, diz aqui, ó, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ok? Olha, guarde esse texto aqui, Apocalipse 13, eu estou usando Apocalipse 13, verso 8. Quando eu vou lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, verso 21, Deus fez uma vestimentas de pele. Ou seja, pele, nós entendemos que é de algum animal. O Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Isso nos dá a entender o seguinte, quando Adão e Eva pecaram, lá no capítulo 3, eles colocaram uma folha de figueira para cobrir a nudez, ou seja, a sua vergonha. Então estava coberto por com uma folha. Nós até chamamos isso de justiça própria. Eles quiseram ali fazer as coisas do seu próprio jeito. Então Deus chega com eles e ali verte uma roupa de um animal. E Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O que nós entendemos, Júnior? É que houve sim, alguém morreu para sobreviver. E a Bíblia diz de forma muito clara que o Cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, simbolicamente, aconteceu o primeiro sacrifício na Bíblia. Entendeu? Ou seja, para que o homem não morresse, alguém morreria no lugar dele. E agora quando você acompanha o ministério de Cristo, tudo se cumpre quando ele morre na cruz do Calvário. Então nós temos aqui a certeza que alguém morreu. Mas não foi Adão e Eva que morreram de forma instantânea. Foi ali um animal que morreu no lugar de Adão e Eva. Tanto é que Adão continuou vivo aí seus 900 e tantos anos sobre a terra. Nossa, vai viver muito, hein? 900 e tantos anos. O que é isso? Exatamente. Então, para ficar bem claro com os nossos amigos, Deus não falha, Deus não se contradiz, houve sim uma morte. Não foi Adão e Eva que morreram de forma instantânea, mas um animal morreu. E esse animal apontava justamente para Cristo. Quando você estuda e vai acompanhando Gênesis, Êxodo, Levítico, todo o Antigo Testamento, você vai perceber que o pecador, quando falhava, ele sempre tinha aqui um animal para se reconciliar. Que através daquele sangue que era derramado ali no altar, era justamente para aproximar mais o ser humano de Deus. Entendi. Tá certo. Você que está ligado com a gente, o pastor Carlos Augusto utilizou Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Verso 8. E o capítulo 3 do livro de Gênesis. Versículo 21, né? 21, ok. Que ali Deus fez vestimentas de pele para eles. Então, o Cordeiro representava Jesus. O Cordeiro representava Jesus. Foi a mesma visão que João teve, né? Lá, João, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro, que tira o pecado. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Isso. Já tinha essa visão naquela época, né? João se reportou justamente ali ao santuário, né? Ele lembrou ali dos sacrifícios que eram feitos e ele diz assim, ó, eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Então ele estava ali confirmando que o Cordeiro é aquele que tira o pecado do mundo. E ali Cristo, no Gólgota, morreu justamente para que o ser humano pudesse viver e viver com abundância. Como ele diz em João capítulo 10, versos 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sabe que é bom também notar, Júnior, que
Algumas pessoas chegam a dizer o seguinte: a graça foi adquirida ali na cruz. Entendeu? Sim. Você acha que tem muitas pessoas sinceras, fiéis, que dizem assim, a graça foi concedida na cruz. Na verdade, Júnior, não foi na cruz. Foi no momento que entrou o pecado na terra. E Paulo, no capítulo 5 de Romanos, versos 19 e versículo 20, eu resumo esses versos de uma só palavra, onde Paulo diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a graça estava naquele momento sobre Adão e Eva. Eis a razão deles não terem morrido logo. E olha que essa graça, ela começou lá, não começa na cruz. Entendi. Começa ali mesmo, no Jardim do Éden. E essa graça, ela é estendida a todos. A todos. Tanto é que nós falhamos durante o dia. Nós, às vezes, por uma palavra, falhamos contra o nosso próximo, falhamos, às vezes, contra Deus. Mas a graça de Deus está sendo derramada hoje sobre a vida da humanidade. Isso quebra um conceito muito pregado hoje em dia aqui na nossa sociedade, é de que a graça ela só foi concedida no Novo Testamento, de que o Antigo Testamento não havia graça, não havia essa atuação. Né? E isso quebra esse conceito. Com certeza, meu amigo, com certeza. Nós temos a plena convicção que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de sempre. E qual é o tempo de graça? Enquanto nós estivermos vivos, tá certo? É bem verdade que, de acordo com as profecias bíblicas, de acordo com Apocalipse 22, versículo 11, vai chegar um momento que Cristo vai deixar de interceder no lugar santíssimo. Sim. Mas isso é um estudo isso vai ser um estudo para uma outra oportunidade que eu vou estar falando com vocês. O importante é, o amigo que está do outro lado, olha só, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Eu sei que você tem falhas, você tem dificuldades, talvez com seu semelhante, tem alguma dificuldade, talvez até mesmo com Deus, de sentir perdoado, tá certo? Entenda uma coisa, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Deus está disposto hoje de fazer de você um homem vencedor em Jesus Cristo. Maravilha, vamos lá então. Vamos para a nossa próxima pergunta, você que está ligado com a gente. Pastor, hoje eu quero te fazer uma outra pergunta com relação ao nosso tema. Sim. Como é que eu faço, como é que o ouvinte faz, em todos nós, porque todos precisamos, fazemos para reconhecer esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus? Como é que eu posso reconhecer o sacrifício dele na minha vida? Porque não é assunto fácil. Não é um assunto fácil de se entender. Quer dizer que alguém teve que morrer para eu viver? É meio difícil de entender assim, rápido, instantaneamente. Parece um assunto complexo. Aparentemente é isso mesmo. Uma vez meu filho perguntou, meu filho de 7 anos, uma vez, disse assim, pai, mas por que os animais tinham que morrer? Uma pergunta, ele chegou assim com sua simplicidade e apesar da sua idade, ele fez uma pergunta até que complexa, mas por que, pai, que os animais tinham que morrer? E aí, amigos, tentar explicar para uma criança, né, que o salário do pecado é a morte, que infelizmente isso é um agravante sobre a vida do ser humano e que Deus, na verdade, ele está disposto a reconciliar o ser humano. Eu falei para ele o seguinte, Deus está disposto a reconciliar o ser humano. E aí, no livro de Hebreus, no capítulo 9, versos 22, diz assim que sem remissão, onde não há derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, a primeira parte que cada ser humano deveria fazer é entender que existe um Criador. Um Criador, mantenedor e, acima de tudo, um Salvador. Ele precisa entender que um pouquinho mais de tudo isso. E nós acompanhamos na Bíblia. A Bíblia nos clareia, nos fortalece. E para a palavra de Deus. E como Paulo mesmo fala em Romanos 10, 17, que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós estudamos, ouvimos e aprendemos, vai dando uma solidez naquilo que acreditamos. Quer ver uma coisa? Sim. Por exemplo, eu vou te dizer aqui em Atos capítulo 3, versos 19, a Bíblia diz assim, Lucas escreveu assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Júnior, quando você paga uma conta, o que a pessoa te traz? O que ele entrega para você? Não entrega um recibo? Isso, um comprovante. Comprovante, tá pago. Ok?
como é que você sabe que você está perdoado por Jesus? É uma boa, é interessante, É né? interessantíssimo aí, Como é que eu sei quero saber isso aí. Como é que eu sei que eu fui perdoado? Porque a Bíblia está dizendo assim, ó, arrependei-vos e convertei-vos. Primeiro, Júlio, para que a gente possa, para que eu e você possamos entender mais sobre isso, é primeiro nos relacionar com Deus através da oração, indo à igreja, ouvindo, aprendendo, como disse Paulo, né? Isso vai aumentar a nossa fé e dar solidez na nossa caminhada. Sim. Só que aqui no livro de Atos nos diz o seguinte: arrependimento. O que seria hoje um arrependimento? O arrependimento tem a ver com a tristeza pelo pecado. Ou seja, o ser humano falha, ele peca, então quando ele reconhece, ele cai em si, opa, isso aqui é mal diante de Deus, diante da sociedade, o que eu estou fazendo aqui está errado. Então ele se arrepende, é tristeza, ok? Só que ele não fica só nisso, a Bíblia está dizendo o seguinte, que precisa ver o que tem que se converter, tem que mudar de direção. Não adianta nada você está dizer que errei, falhei e parar por ali mesmo. Não ter uma mudança radical na sua vida. Tem que haver uma mudança. Sem dúvida. Porque que tipo de arrependimento é esse que eu faço e continua sendo a mesma coisa? E continuo, né? Continua. Então você precisa parar. Opa, parei. Agora eu preciso dar meia volta. E trilhar o caminho daquilo que é certo, que nós chamamos de convenção. Aí precisa da convenção para justamente... Sabe o que é que vai brotar no coração e na mente do ser humano? Sim. Como é que você sabe? Agora eu perguntei, né? Quando você paga uma conta, alguém te dá o recibo. É interessante isso. Nós vamos ter uma consciência limpa diante de Deus e diante do ser humano. A tua consciência, ela fica leve. Você fez a comparação agora, pastor, da conta. Aí eu lembrei que quando eu pago uma conta, né? E eu vou falar agora uma conta comum para todo mundo, energia elétrica, por exemplo, né? Tá chegando ali no vencimento e paga a conta. Aí dá um alívio, pronto, agora tranquilo, tudo certo, tranquilizou, veio a paz no coração. Exatamente, é isso aí. Então, algo que você cometeu, que você sabe que... Como é que às vezes o ser humano diz assim, mas isso aí não tem nada a ver. Olha, tem a ver sim, porque mesmo quando você está fazendo aquilo que é errado, vai falar a tua consciência que aquilo é errado. Vai tocar lá no fundo do coração que aquilo ali não é certo. Entendeu? Aí Deus te fala, arrependimento e convertei-vos. São coisas que precisam fazer parte da vida, do nosso dia a dia. Maravilha. Eu quero aproveitar agora e mandar um alô para o nosso amigo Pedro, tá ligado aqui, tá ouvindo aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa. Um abraço ao Pedro. Pedrão, ó, Deus te abençoe, viu? E também a nossa amiga Shirley Pinheiro. Shirley também tá ligada aqui com a gente. Aqui mesmo de Belém? A Shirley não mandou aqui, a Shirley... Não, na verdade é a Duda que tá mandando mensagem pelo celular da Shirley. Entendi. Ô Duda, um abraço para você, tá bom? Deus abençoe. Eu só não me lembro de onde a Shirley é. Eu não sei se são... eu acredito que é Marabá. Sul do Pará, né? Isso. Então, um abraço, pessoal. A gente é sul do Maranhão, sul do Pará, né? Todo mundo do sul, Todo né? mundo do sul. Que negócio é esse? Ninguém aí, aqui né? do norte fala alguma coisa aqui? Então, vamos lá. Vamos para a próxima pergunta aqui do nosso bate-papo, na nossa conversa. Ó, a escolha de aceitar esse sacrifício, pastor, é pessoal ou é coletivo? Eu já ouvi muito essa frase assim: eu quero ficar perto de você porque você... eu não estou falando de mim, viu, gente? Estou falando no geral, que é comentário. Sim, Você claro. conhece alguém que é temente a Deus? Exemplo, aquela mulher de oração, aquele homem de oração lá da igreja, né? Ora por mim. Ou então você começa a querer ficar mais perto daquela pessoa porque entende que por aquela pessoa ter uma vida mais com Deus, essa espiritualidade vai passar para você. Eu tinha um conhecido, João, que dizia o seguinte, ele falava assim, não, eu quero estar... não vou estudar a Bíblia, não vou para a igreja não, porque eu vou ficar bem próximo de ti. Quando você for para o céu, eu seguro nos teus pés. Seguro no pé, exatamente. Olha, isso aí é... Frase que... Isso aí é uma mitologia, não sei de onde foi tirado, né? Tá. Olha, veja só, Júnior. Ia ter muita gente pegando carona, né? Muita gente aí querendo pegar carona, né? Tudo isso que nós estamos falando, Júnior, é algo assim bem pessoal. Cada um deve estar em pé diante de Deus como se não tivesse uma única pessoa na terra. É você e Deus. Tanto é que no livro de Ezequiel, no capítulo 18, que diz assim, que o pai não pode salvar o filho não pode salvar o pai. Então,
nós precisamos sempre compreender que cada ser humano, de acordo com Romanos também capítulo 14, vai ter que estar diante de Deus. Você e eu estamos agora sendo analisados a nossa vida, entendeu? Você e eu estamos sendo analisados. Nosso amigo lá do outro lado também está sendo analisado naquilo que ele pensa, naquilo que ele fala, que ele faz. Então, o livro de Deuteronômio, Deus fala, chamou Moisés e falou para que ele transmitisse isso ao povo. E olha que interessante, ele diz no capítulo 3, versos 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Você entendeu aqui que Deus ele faz um apelo, ele faz um convite. Ó, diante de você está a vida e a morte. Quem que decide? É a própria pessoa. É a própria pessoa. Decide. E ainda diz assim, ó, escolhe, pois, a vida. Ainda faz um apelo, amigo, escolhe a vida. Tá aqui, a vida é a morte. Mas olha, o caminho da vida. Aqui, esse é o caminho. E quando Jesus esteve aqui na terra, ele mesmo disse, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o desejo de Deus é que todo ser humano tenha vida, e vida em abundância. Sempre foi o desejo de Deus estar próximo do ser humano, fazer com que eles entendam isso. Então, Júnior, salvação, perdão, está à disposição de todo ser humano. Hoje nós encontramos, eu encontro muitas pessoas que estão com a consciência pesada, alguns estão tristes, desanimados, até mesmo sem esperança. Mas diante das verdades que a palavra de Deus nos coloca aqui, é para aumentar o nosso coração para ter uma vida de alegria ao lado dele. Maravilha. Pastor, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, mas eu tenho uma última pergunta para lhe fazer. Sim. É uma pergunta muito importante, porque é comum nós encontrarmos pessoas que dizem assim, eu vou organizar minha vida, eu vou organizar minhas coisas para eu poder aceitar Jesus. O que ele tem para mim e o que ele tem para me oferecer. Primeiro eu ajeito, depois eu vou. Primeiro eu conserto, depois eu me entrego. Qual é o melhor momento para tomar a decisão, pastor? Júnior, eu já vi muitas pessoas falarem isso, não são poucas, viu? E sempre colocando isso mesmo que você acabou de mencionar. Muitas pessoas elas dizem amanhã. Não dá, deixa primeiro fazer isso. Mas não é essa a vontade de Deus. Quero ser bem direto com os nossos amigos aqui. O livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7, diz assim, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Paulo usa aqui justamente mencionando o que aconteceu no deserto. Eles viram e ouviram muitas coisas lindas de Deus. Mas por incrível que pareça, aquele povo, muitos deles endureceram o coração e até morreram no deserto. O tempo passa, Júnior, mas às vezes a história continua sendo a mesma. Deus dá uma oportunidade, Deus fala ao coração, Deus chega através de uma mensagem da rádio, através de um folheto, através de uma pregação na igreja. De todas as maneiras, Deus falando com o ser humano, fala através da sua palavra. Mas muitos estão dizendo amanhã, estão endurecendo o coração. E infelizmente alguns ficam no deserto desta vida. Mas não é isso que Deus deseja para você, meu amigo, que está nesse momento escutando. Seja no carro, em casa, em qualquer outro lugar. O momento de aceitar a Cristo como Senhor, como Salvador e Senhor da sua vida é agora. Esse é o momento. Se existe na história, o momento é agora, de abrir o coração e permitir que as verdades possam fluir na sua vida. Então, eu deixo aqui já fazendo um convite, né? Para que aonde ele estiver, agora mesmo, possa aceitar o perdão de Cristo. Jesus um dia morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida, e estamos tendo vida. Sabe por que nós estamos aqui respirando e falando? Porque Jesus um dia morreu na cruz. Hoje ele intercede por nós no lugar santíssimo, tem o Espírito Santo trabalhando para nos levar a toda a verdade.
Mas olha, nós estamos aqui com essa oportunidade. Então eu vou dizer 2 palavras aqui para vocês. Primeiro, ninguém foi tão longe que não possa voltar. Ninguém aqui é tão pecador que não possa ser perdoado. Não tem coisa mais linda deste mundo de contemplar alguém transformado por Jesus. Eu poderia aqui usar muitos exemplos durante esse meu ministério que já presenciei pessoas que viviam longe, marginalizadas diante de Deus, diante da sociedade, mas hoje são um vaso de bênção. Amém. Para a causa de Deus. Então, por favor, não se desesperem. Cristo está te convidando, mas não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Maravilha, pastor. Eu gostaria de convidá-lo para orar conosco. Sim, com certeza. Vamos orar. Querido Deus, é com muita alegria, Senhor, que estamos aqui abrindo o coração para te agradecer, para pedir, ó Deus, força, vigor físico, mental e também espiritual nessa caminhada. Se por acaso, Pai querido, existe alguém que está do outro lado sofrendo, com a consciência pesada, com desejo até mesmo de tirar sua própria vida, sem nenhuma esperança, Pai, ó Deus, que esse momento, ó Deus, seja um momento oportuno para ele abrir o coração e entender que existe um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que morreu na cruz, mas que hoje ele não está mais na cruz e que voltará nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Pai querido, seja com eles, mostre para ele, fale no coração e na vida deles que ainda existe esperança. Nós aguardamos, sim, meu Pai, um novo céu e uma nova terra, na qual habita a justiça. Eu entrego, Pai amado, todas essas pessoas em Tuas santas mãos. O nosso amigo Júnior Freitas, que todos os dias está aqui transmitindo essa mensagem de esperança. Rogo por ele e por todos os nossos familiares, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém, pastor. Obrigado pela companhia. Amigo ouvinte, a gente corre aqui para o intervalo. Já já tem o nosso querido pastor Luiz Gonçalves e o nosso bate-papo Novo Tempo com o pastor Carlos Augusto volta na próxima quarta-feira. Um abraço. Bate-papo Novo Tempo.